Amém? Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nessa noite nos abençoar nesse lugar. Que esse lugar seja para a adoração do nosso Deus e que Ele seja louvado e glorificado. Pois Deus nos criou para isso, para a sua adoração. Eu quero agradecer muito a Deus pelas pessoas que já estão nesse lugar. Agradecer a Deus por aqueles que estão já planejando de vir para esse lugar. E agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo dele que fará presente nesse lugar. E eu gostaria de convidar você a nós abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, no capítulo 19 e 2. Jó, capítulo 19, versículo 2. Vou deixar todo mundo encontrar aí para nós podermos ler e fazer uma pequena reflexão desse texto. Jó, capítulo 19, verso 2. Bem, às vezes na vida, quando nós passamos por algumas dificuldades, ou vem sobre nós alguma adversidade, nós começamos a questionar muitas coisas. Às vezes nós questionamos uma das coisas que às vezes as pessoas mais questionam: será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo as minhas aflições? Por que Deus fez isso comigo? Por que estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Por que só eu estou passando por isso? Porque somos humanos. E por nós sermos humanos, nós temos fragilidade. Somos frágeis. E às vezes nós questionamos as coisas que às vezes é nossos mesmos, ou é para nós mesmos, não é para o outro. Olha o caso de Jó. O versículo 2 ele disse assim: até quando afligirá a minha alma e a quebrantar-se com palavras? Jó, além do que ele estava passando, ele estava sendo questionado pelas pessoas que conviviam ao seu redor, as pessoas que conheciam Jó, as pessoas que sabiam o que ele tinha, o que ele era e a situação que ele estava vivendo. E ele agora pergunta: até quando vocês vão fazer isso comigo? Até quando vocês vão fazer isso comigo? Veja no versículo 4. Embora haja eu, na verdade, errado. Comigo ficará os meus erros. Jó reconhece que o que ele estava passando não era de ninguém, era dele mesmo. E ele agora no versículo 4 ele reconhece: eu reconheço os meus erros, mas eles ficarão comigo. Você não vai resolver para mim. Ninguém vai resolver aquilo que é meu. Veja no versículo 6.
Sabeis agora que Deus é que me oprime, me oprimiu, e com as suas redes me cercou. Olha só, o que já estava passando era dele, mas quem colocou na vida dele foi o próprio Deus. Ele diz: o Senhor me cercou com as suas redes. Veja o versículo 7, o que diz? Eles que clamam com violência, mas não sou ouvido. Grito por socorro, porém não há justiça. Só disse assim: eu posso gritar, porque quem colocou isso sobre mim foi o meu Deus. E às vezes, irmão, não sabemos reconhecer isso. Às vezes, quando vem uma coisa sobre nós, nós não reconhecemos isso. Você pode falar, mas não é para mim, isso era para o outro. Eu não mereço isso. Nós todos merecemos aquilo que Deus coloca em nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém. Todos nós estamos sujeitos às coisas. Ela disse: os meus erros ficam comigo. Mas depois que eu quisesse gritar por socorro, ele me cercou com as suas redes. Tem tradição diz que ele colocou sobre o meu caminho as nuvens de trevas. E por isso, o que eu tenho que fazer é suportar. E é isso que nós temos que fazer. Quando a prova vir sobre sua vida, quando a adversidade sobre sua vida, não acho que você é melhor do que ninguém, que você não pode passar por isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por coisas nessa terra. Amém? Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, te damos graças a Deus por este momento. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a nos entender quando o Senhor nos cercar os nossos caminhos para o nosso crescimento, para o nosso bem. Que nós possamos, Deus, entender como João entendeu. Nos dê compreensão, dê-nos o teu Espírito suficiente a entender as coisas que possam vir sobre nós. E que o Senhor nos abençoe nessa noite. Abençoe este culto. Abençoe a palavra que vai ser ministrada neste lugar. Abençoe os louvores que vai ser feito. E que o Senhor venha cobrir-nos com o teu poder e com a tua graça. Seja com todos, em nome de Jesus. Pastor, espera para nós poder cantar uma música. Nós vamos cantar uma música do cantor cristão aqui na capela mesmo. Graça e paz a todos. Nós entoaremos aqui o hino número 375 do Hilário Cantor Cristão. Feliz, pois sou de Jesus e já desfrutei.
te louvo. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Então, eu quero encerrar aqui. Eu quero agradecer aqui as pessoas que nos visitam, esses jovens que estão sentados aqui. Não sei se são daqui do bairro ou de onde são. São daqui do bairro? São? Então, que Deus te abençoe vocês e vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Nós passamos ao nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração ao nosso Deus. Glória a Deus. Em Mateus 24:12 vai nos dizer: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sei que é difícil entender a morte de Jesus, mas a gente tem que entender que tudo isso foi por amor. E em meio a tanta frieza no mundo, em meio a tantas mortes, em meio a tanta maldade, será que você está deixando o amor prevalecer? Vamos declarar isso. Teu sacrifício na cruz, nada pode vencer. O teu amor, meu Jesus, nada pode vencer. Teu sacrifício, Jesus. Nada pode vencer. Teu sacrifício na cruz, nada
quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Glória a Deus. Não importa se está uma banda, não importa se tem um violão, não importa se são só as vozes. Quando nós estamos dispostos a adorar ao nosso Deus, não importa a circunstância, nós o adoramos, nós o exaltamos, nós glorificamos e nós nos alegramos. Porque o mais importante é sabermos que Ele está em nosso meio. E o mais importante é sabermos que Ele vai receber o nosso genuíno louvor, que é aquele que brota do nosso coração, que sai pela nossa boca e glorifica o santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo da palavra do Senhor para que nós passemos para o momento das ofertas nesta noite, né? Ali no livro de Salmos, número 40, Salmos 40, o 16 e o 17. Se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade, senão eu leio aqui para os irmãos. Salmos 40, 16 e 17 diz assim: que todos aqueles que te buscam se alegrem e fiquem felizes em ti, que aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: o Senhor seja magnificado. Mas eu sou pobre e necessitado, mesmo assim o Senhor pensa em mim. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Não se demores, ó Deus. Esse é o finalzinho do Salmos 40. E aqui eu vejo que ele me chama para que todos aqueles que buscam ao Senhor se alegrem, sejam felizes na presença do Senhor, porque Ele é magnífico, porque Ele é justo, porque Ele é grandioso, porque Ele é perfeito sobre as nossas vidas. E aqui ele reconhece: eu sou pobre, eu sou necessitado. O irmão Josemar começou falando sobre Jó. E Jó, ele reconhecia quem ele era diante da presença do Senhor. Ele não entendia porque ele estava passando por aquilo, mas ele sabia que era uma aprovação de Deus. Por isso ele nunca blasfemou contra o Senhor, mas ele aceitou aquilo sobre a vida dele, crendo que Deus tinha um propósito naquilo. Então tudo na nossa vida existe um propósito. E aqui ele fala: eu sou pobre e necessitado, mas mesmo assim, o Senhor, o mesmo Deus magnífico que ele fala antes, esse Deus magnífico, Ele pensa em mim. O Senhor pensa em mim e em você, irmão. O Senhor não se esquece de nenhum de nós. O Senhor não se esquece de nenhuma das nossas orações. O Senhor não se esquece de nenhum dos nossos pedidos. O Senhor não se esquece de nada que nós colocamos diante da presença dEle. Ele lembra de mim e de você. Ele lembra do seu rosto. Ele lembra da sua face. Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou. Foi Ele que escolheu que você nascesse. Porque Ele tem um propósito com a minha e com a tua vida. Foi o Senhor quem preparou este momento para que eu e você estivéssemos aqui na presença dEle, o adorando e o exaltando. Foi Ele quem preparou este tempo, porque Ele tem bênçãos para derramar sobre a tua e sobre a minha vida. Por isso que eu e você nos alegremos na presença do Senhor. Ele se lembra de nós, porque Ele é o nosso socorro e o nosso libertador em todas as áreas da nossa vida, seja física, seja sentimental, seja espiritual. O Senhor é o nosso socorro. É Ele que nos ajuda quando nós mais precisamos. E quando nós não precisamos,
Quando nós estamos na bonança, é Ele que tem que estar ali conosco também, no momento da nossa alegria. Não é só no momento da petição, não é só no momento do clamor, mas é no momento de se alegrar, que o Senhor tem que estar conosco também. E essa palavra eu venho trazer para os irmãos, para que nós venhamos ofertar nessa noite, com alegria no nosso coração. E saiba que este Deus que envia socorro, se você estiver precisando de um socorro no teu lar, se você estiver precisando de um socorro no teu trabalho, na tua área financeira, para que Deus provenha aquilo que você precisa. Se algo tem faltado por estes dias na tua casa, creia que o Deus de socorro, Ele virá até você se você clamar. Creia que o Deus da provisão irá te alcançar, porque Ele se lembra de você. Ele se lembra da tua casa. Ele se lembra dos teus. Você crê nisso? Amém. Então creia na vitória de Deus sobre a tua vida. Amém? Amém. O louvor que as irmãs irão cantar, você fique à vontade para ofertar e dizimar na casa do Senhor. E que Deus abençoe os teus celeiros, que Deus abençoe o teu local de trabalho, que Deus traga prosperidade e bonanças ao teu lar. E é aquilo que eu costumo dizer, que a palavra do Senhor nos ensina, que eu e você tenhamos o suficiente para abençoar outras vidas. Não para tomarmos emprestado, mas para que eu e você tenhamos condições de abençoar aqueles que precisam. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos neste momento, ó Pai, te agradecendo por cada louvor que já foi entoado, pela palavra do irmão Josemar no início, a Deus, agradecendo porque o Senhor tem estado conosco, porque o Senhor tem se feito presente no nosso meio, ó Pai, e é motivo de nós nos alegrarmos, é motivo de nós glorificarmos ao santo nome do Senhor. Por isso, Pai, nesta noite, que o Senhor venha sondar a mente e o coração de cada um dos teus filhos que aqui estão. Que o Senhor venha sondar o íntimo de cada um de nós, ó Pai. Aquilo que cada um de nós trouxe dentro do nosso coração quando passou por aquela porta. Talvez não seja só alegria, talvez seja uma angústia, talvez seja uma necessidade, Pai. Que o Senhor venha sondar esse coração. Como a Tua palavra nos diz, que o Senhor se lembra de cada um de nós. Que o Senhor lembre de cada um que está aqui nesta noite, meu Pai. Desde as crianças que aqui estão, até o de maior idade, Pai. Seja homem, seja mulher. Que o Senhor se lembre de cada um, ó Deus. E que o Senhor responda às suas orações. E que eles possam sair deste lugar cheios da Tua glória, cheios da unção e cheios da certeza de que o Deus do socorro que Tu és virá ao encontro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Nesse louvor, além de você trazer os dízimos da oferta, que você saia do teu lugar e dê um abraço no teu irmão. Tem muita gente aqui que às vezes hoje não ganhou um abraço, que às vezes tem pessoas ao nosso redor precisando apenas de um abraço e a gente não. Então que nós possamos fazer isso hoje. Dar um abraço nas pessoas que estão aqui. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor, eu queria crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. E não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo.
Em Filipenses 3, do 8 ao 14, vai nos dizer: mais que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza e o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as minhas coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alto, a fim de ganhar o prêmio, o chamado celestial de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Um questionamento que eu quero deixar para vocês. Será que você está preparado para o grande dia? Será que no momento em que você está aqui, nessa terra, você está preparado para deixar tudo para trás? Seus sonhos, suas metas, suas riquezas. Será que você está preparado para abrir mão de tudo e entregar a Ele? Vamos declarar isso então. Se coloque de pé e vamos continuar adorando o Senhor. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe esse lugar que o dinheiro não pode comprar. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar, que está tão perto esse dia, vou poder te abraçar. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Ruas de ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar, que está tão perto esse dia, vou poder te abraçar.
hoje sentimos a tua presença, Pai, onde podemos louvar, onde podemos ouvir da tua palavra, Deus. Obrigada porque o Senhor se fez e se faz presente, Deus, em nossas vidas e em nosso meio, Deus. Venha nos usar, venha nos abençoar, Pai, abençoe o resto desse culto, Pai. Venha nos aprender um pouco mais de Ti, um pouco mais da tua palavra, Deus. Tu és fiel e sempre te agradeço por tudo, Senhor. Em Cristo Jesus, amém. Vou chamar as crianças para nós orar. Glória a Deus, hein? Quantos jovens e quantos meninos aqui bonitos, meninos e meninas, né? Quero saber se tem algum corajoso ou corajosa para orar. Pedrão? Glória a Deus, ó. Pedrão, hein? Vamos ficar de pé para a gente orar junto com o Pedrão? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoe essa igreja em nome de Jesus. Abençoa todas as pessoas que compareceram hoje esse dia, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu peço que abençoe cada alma que veio aqui, tanto pelas pessoas novas quanto as antigas. Em nome de Jesus. Eu peço que abençoe todos que vieram aqui, Deus, em nome de Jesus. Cura as pessoas que têm doenças ou que estão no hospital, da família, cura para elas. Em nome de Jesus, Deus, as pessoas que estão sem trabalho, que não se arrumar um emprego para se sustentar, a família, dar uma casa para elas, uma vida sucedida, Deus, em nome de Jesus, em nome do Pai, eu peço que abençoe todos que estão aqui, Deus. Perdoa se a gente fez algum mal para alguém, ou se alguém não gostou de uma atitude de nossa, Deus, em nome de Jesus, peço que nos desculpe, para a gente ir melhorando e amadurecendo a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Corajosa para orar, né? Só está levando a mão aqui, né? Os valores. A diaconisa Vanessa ali, não, esse cara me deu até um abraço. Igreja, poderia sentar? Convido a igreja a abrir Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8, nós faremos a leitura do verso 14 ao verso de número 22. Glória a Deus, podemos fazer a leitura? O tema da minha mensagem, eu pensei naquele ali, mas eu acho que está mais ou menos no contexto, né? Não confunda a voz do Espírito Santo. Não confunda. O Espírito Santo fala claramente aos nossos corações. Mas a força do inimigo também fala. E aí esse conflito interno de informações termina gerando um ruído que pode distorcer o que Deus quer falar para você. Então precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, para a gente não confundir a voz do Espírito Santo. E eu quero falar a partir de Mateus, capítulo 8, do verso 14 ali, quando começa com a cura da sogra de Pedro. Diz assim:
Quando Jesus chegou à casa de Pedro, viu que a sogra dele estava de cama com febre. Jesus tocou em sua mão e a febre a deixou. Então ela se levantou e passou a servi-lo. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Cumpriu-se desse modo que foi dito pelo profeta Isaías: levou sobre si as nossas enfermidades e removeu as nossas doenças. Aí já vai um dever de casa já, tá? Eu pensei que eu vou ter que pegar e ver onde está esse versículo lá em Isaías, mas eu esqueci. Mas o professor tem que passar uma tarefa de casa, então já fica ali, ó. Você agora tem a tarefa de entrar lá em Isaías e ver aonde está essa profecia que se cumpriu aqui em Jesus. Continuando, quando Jesus viu a grande multidão ao seu redor, ordenou que atravessasse ele para o outro lado, não é a multidão. Então, nesse momento ali que ele está se preparando para atravessar, uma pessoa, um dos mestres da lei, lhe disse: mestre, eu o seguirei aonde quer que vá. Que bonito, né? E Jesus respondeu: as raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar aonde recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Pai de amor, queremos, antes de tudo, Senhor, glorificar o teu santo nome pela tua palavra que já fala aos nossos corações. E queremos, a Deus, exaltar porque o teu Espírito Santo, Senhor Deus, que fala, porque esse servo aqui é apenas, a Deus, um instrumento, pecador, falho e paz, Senhor. Mas o teu Espírito Santo poderoso é capaz, Senhor, de completar a obra e deixar, a Deus, cada coração, além de curar, transformar, Senhor, liberta, Deus, completamente compreendido, Senhor, da justiça, da verdade, do juízo, da salvação maravilhosa que Cristo pode dar. Então, Senhor, usa, Senhor Deus, esse teu servo e com o teu Espírito Santo, Senhor. Toque, Deus, nos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com uma aula de geografia? Tem uma galera ali, né? Geografia a galera ama, né? A galera ama geografia, né? Eu sou professor de geografia, então quando eu estava fazendo meu estágio, eu fiz essa enquete, né? Aí eu amando bastante geografia, coisa maravilhosa, geografia é a coisa mais linda do mundo. E aí, garotada, quem gosta de geografia aí? Aí levantava lá uns dois caras, assim, levantavam a mão assim na minha assim, gente, mas uma turma de 30 e poucos, dois caras gostam de geografia. Gente, geografia é tudo de bom aqui. Olha que mapa mais lindo, maravilhoso. Mas vamos começar pela aula. Ó, Jesus estava onde? Aonde que está essa história? Onde que acontece isso aí? Aí a gente precisa ir lá para o mapa. Está vendo para que serve geografia? Para a gente estudar a Bíblia. Não é só aquele bate-papo lá na sala, aquele negócio, latitude, longitude, população e geopolítica, não é só essas coisas não, tem umas coisas bem teoria, bem chata, mas olha que legal. Você agora vai conseguir olhar para o mapa e vai ter uma ideia. É claro que ali é uma fração, né, do globo terrestre. Israel é bem pequenininho, aquilo ali faz parte do Oriente Próximo, e ali ainda tem toda a África, o Mar Mediterrâneo, tem o Oceano Atlântico, até chegar na gente. Então, é um pedacinho bem pequenininho assim, mas a gente ampliou para que todos possam ter ali uma ideia. A situação se passa onde? Cafarnaum. Cafarnaum. Mas Jesus não era nazareno? Sim.
Jesus era nazareno. Mas quando ele foi começar o ministério dele, ele deixou Nazaré e escolheu residir em Cafarnaum. Dá vontade de falar assim, Jesus tinha uma casa lá, né? Eu fico com vontade de falar assim, quem é que não tem uma casa? É claro, Jesus tinha uma casa lá, né? Mas aí eu sou obrigado a frear a minha língua, porque o próprio Jesus comenta no texto, não, eu não tenho uma casa onde morar. Lá ele habitava, então ele devia, né, estar na casa de alguém hospedado. Eu imagino assim, mas de qualquer forma, ali era o local onde ele tinha, vamos dizer assim, seu endereço de entrega do shopping, vamos dizer assim, né? Do Mercado Livre. Era ali que o Mercado Livre procurava Jesus para poder entregar a encomenda para ele. É claro que isso é uma brincadeira. E essa cidade é bem parecida com a nossa aqui, né? Uma cidade bem próxima do litoral. Só que o mapa ali, até botei uma seta lá, ó, não é um litoral na beira da praia, né? Tá vendo aí, ó? A margem ali, o continente com o oceano, mas lá no meio tem uma bola lá, azul, e aquilo ali é um grande lago formado pelo Rio Jordão. O Rio Jordão a gente conhece, porque é onde Jesus foi batizado, é onde João batizava, então a gente conhece, o Rio Jordão fala muito na Bíblia. Então lá se formava um belo lago, né? E lá esse lago era chamado de mar, e era o mar da Galileia. Jesus, ele era nazareno, e Nazaré fica na região da Galileia. Cafarnaum, aí vamos pensar aqui em história bíblica. Por que ele está dividido ali, né? Norte e sul. Norte em cima, sul embaixo. Todo aquilo ali é a região de Israel. Aí veio o rei Saul, depois veio o rei Davi, depois veio o rei Salomão, e depois do rei Salomão uma baita de uma confusão e dividiu o reino. O reino do norte e o reino do sul ali, aonde fica Judá. O reino do norte é a cidade mais famosa, é a cidade de Samaria, muito embora ali a capital era Siquém. E o reino do sul é o reino de Judá, Jerusalém, até hoje lá, a cidade santa. E a gente consegue ter essa ideia do embate, eu já comentei aqui, lá em João, quando Jesus encontra a mulher samaritana no poço, e ele pede água para a mulher samaritana, e a mulher samaritana faz lá uma pergunta para ela, Senhor, vem cá, onde que a gente tem que adorar o Senhor? É aqui ou é lá em Jerusalém? E ele comenta assim, não importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade, nem aqui nem lá. O templo de Cristo, o templo do Espírito Santo é o nosso coração. Então, se você estiver na China, lá você vai adorar o Senhor. Aqui em Pedra de Amorá, você vai adorar o Senhor. Aonde você estiver, você vai adorar o Senhor. E só para a gente ter uma noção de distâncias, Nazaré para Cafarnaum, mais ou menos 50 quilômetros, ida e volta a Itajaí, né? Eu acho que esse percurso aí alguém já fez pelo menos aí uma vez por mês aí, ou mais de uma vez. E a distância para Jerusalém, 170 quilômetros. Então, dá para estimar também ir a Florianópolis e voltar. Mais ou menos essa ideia, só para a gente ter uma posição geográfica. Aonde isso aconteceu? Ali, ó. Lá no norte de Israel, na beira lá do Mar da Galileia. Antigamente era o reino de Israel, mas também tinha o reino do sul, que era de Judá. Nessa época acho que já estava meio unificado. Então, quando você lê o livro de Juízes, o livro de Reis, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Samuel, você vai encontrar muito esse debate lá. Então você já vai estar tendo essa ideia. Agora vamos ao que interessa. O que se passa? O que a gente pode tirar da análise desse texto? Logo de início, a gente percebe que Jesus foi na casa do amigo dele, Pedrão. Podemos dizer que Pedro era amigo de Jesus. Ele era um dos 12, ele estava sempre com Jesus,
ele tinha até uma certa intimidade com o Senhor Jesus. Não podemos dizer que ele era o melhor amigo, porque a Bíblia nos orienta que tinha ali alguém parecido com um pouco mais, né, de sei lá, de simpatia, não sei como é que fala isso, ele era mais queridão, que é o João. O João era mais queridão, mas Pedro era um dos 12 amigos de Jesus. Podemos dizer que até o Judas era um dos amigos de Jesus, só que resolveu mudar de lado. Então, o nosso querido Pedro estava passando por uma necessidade, ele tinha uma carência, ele tinha um problema na sua vida, e o problema era que alguém da sua família estava enfermo. Vamos fazer uma viagem para Jerusalém naquela época? Tinha SUS? Não. Tinha ambulância para socorrer? Não. Tinha farmácia para a gente ir lá e comprar um analgésico? Não. Então a gente pode dizer que uma dor de cabeça naquela época era um baita de um problema. Uma febre era um baita de um problema. Qualquer doença naquela época era um baita de um problema. E aí a gente imagina uma senhora de idade, enferma, em sua casa. A senhora era a matriarca, não é? É a mais antiga da família. Imagina a apreensão da esposa de Pedro, dos filhos de Pedro, dos netos de Pedro, toda aquela turma. Imagina, temos um baita problema em casa. E Jesus resolveu aparecer lá, né? A gente sabe que Jesus sabe todas as coisas, a gente não sabe? Jesus não pode tudo? Jesus sabia que Pedrão estava precisando de ajuda, não sabia? Então ele resolveu ir lá. Ele resolveu dar uma ajuda para Pedrão. Quando Jesus chegou na casa do Pedrão, Pedrão respirou aliviado. Como quem diz, algo vai acontecer. Eu acho que essa aflição vai melhorar. Olha que chegou o Senhor Jesus, né? Uma visita. E no meio daquela visita ali já começou a criar aquela expectativa, e Jesus percebeu aquela aflição toda, e Jesus já foi direto ao ponto, né? Foi lá, segurou na mão lá da senhora, e o cenário mudou. Tudo transformou. A gente pode até fazer aqui uma alusão, né? Lembra que os discípulos ali, quando algum enfermo, alguém por alguma necessidade, ora uma pessoa cega, ou ora uma outra pessoa com um problema, e tentava se aproximar de Jesus, os discípulos ficavam lá, olha, incomode o mestre. Muitas vezes o orgulho, não estou dizendo que Pedro, o texto não fala isso, estou só fazendo uma ideia, tá? Muitas vezes o orgulho nos impede de nos aproximar de Deus. Mas Deus está à disposição. Muitas vezes a gente se olha, se enxerga tão pequeno, tão pecador, tão desprezível, a gente tem vergonha de chegar para Deus e dizer, Deus, eu preciso de ajuda. Pedro conhecia Deus de fazer, Jesus de fazer milagres. Deus do céu, coisas impressionantes. Ele estava precisando, não poderia fazer igual ali o soldado romano. Corria, mas Jesus, tem um soldado meu lá com problema. Jesus fala alguma coisa aí que eu sei que vai ser curado lá onde ele está. Não deixamos que as nossas limitações, os nossos pecados, a nossa visão pessoal, a gente muitas vezes se enxerga diminutivamente. Não deixe isso. Primeiro que se enxergar diminutivamente é deixar o diabo falar coisa que não existe. Deus falou que você é uma joia preciosa. Ninguém pode dizer, foi Deus que te deu o título de joia preciosa. Semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se alguém falar que eu sou feio, está dizendo que Deus é mentiroso. Eu acho que Deus é bonito. Então não acreditemos em tudo que a gente ouve por aí. Nós somos criaturas especiais, joias preciosas na mão de Deus.
Pedrão, por algum motivo, não procurou Jesus. Talvez ele não queria incomodar o mestre. Mas o mestre disse que assim, eu estou aqui. Ele não é o Emanuel? Ele não é o Emanuel, é o Deus conosco? Por que ele iria deixar o Pedrão passando necessidade, sofrendo, e a família naquele problema? E Jesus foi lá e resolveu. Podemos tirar uma pequena lição aqui, né? Olha, Cristo vai sempre resolver os nossos problemas. Temos sempre que ter essa esperança. Independente da situação, Ele há de nos socorrer. Mas a gente precisa crer. A gente precisa crer. Quando a senhora foi curada, mudou a cena, né? Mudou a atmosfera. Aquilo que era tristeza, lamentação, apreensão, virou o quê? Alegria. O que o texto diz? Ela se levantou e foi correndo preparar uma refeição para Jesus e para a comitiva de Jesus. A gente pode entender que isso aí é gratidão. A gente pode ir além. A gente pode entender que isso é adoração. Deus, quando toca na gente e faz um favor para a gente, gracioso, algo que a gente não merecia, mas Ele nos deu mesmo assim. Precisamos retribuir de que jeito? Gratidão. Que o Senhor seja louvado. Tudo o que nós fizermos, temos que glorificar o nome do Senhor. Podemos tirar um exemplo negativo desse ponto? Se eu não me engano, ali um daqueles juízes que participaram do julgamento de Jesus, eu não lembro se foi Herodes ou se foi Pilatos. Eu sou bem confuso em algumas coisas. Mas um deles morreu por medo de bispo que não glorificou a Deus. Herodes morreu por medo de bispo que não glorificou a Deus. A gente tem que trazer a lição para nós. Em tudo a gente tem que glorificar a Deus. Em tudo. Consegui resolver um problema, glória a Deus. Recebi uma bênção de Deus, glória a Deus. Acordei de manhã. Senhor, aí o salmista que ensina para a gente, Senhor, muito obrigado, porque se eu abrir meus olhos, porque o Senhor me sustentou durante a noite, em tudo devemos glorificar a Deus. E aquela senhora recebeu a bênção. Gente, imagina, você ser curado, agora eu vou levantar aqui, vou fazer uma comida gostosa com o meu tempero, não é o tempero dessas aí, não. Eu quero fazer o meu tempero, porque eu quero agradar a Deus. Olha que bênção que fez na minha vida. E começou a gerar uma atmosfera de adoração, começou a gerar uma atmosfera de alegria. Aonde Deus está, há alegria. Aonde Deus está, há júbilo. Jesus é Deus e Pedro recebeu Jesus em sua casa. E ali houve transformação, houve júbilo, houve gratidão, houve adoração. O que aconteceu depois, gente? O louvor, a adoração, todo aquele, aquela atmosfera positiva, olha, foi se propagando. Os vizinhos começaram a ouvir. E o que está acontecendo ali? E olha que maravilha, Jesus chegou naquela casa. Olha como é que ele tem uma palavra bonita. Olha como é que ele é uma pessoa agradável. Olha, ele curou a sogra de Pedro. Olha que alegria que ficou aqui. E aquilo foi reverberando, foi propagando. Os vizinhos foram ouvindo e eles começaram a perceber o quê? Peraí, eu também tenho problemas. Eu também tenho os meus problemas guardados ali. Eu tenho uma pessoa com problema psicológico ali, fica trancado no quarto, tem o outro lado demoniado, tem ali uma pessoa com problema de saúde. Conta a Bíblia que uma mulher tinha um problema de mais de 15 anos, sei lá,
um médico lá, sei lá, acho que era médico, né? E não resolveu o problema dela, mas aí ela se rastejou lá e tocou lá na hora do manto de Jesus e ficou curada. A gente tem um depósito de problemas na nossa casa. O desafio dos jovens, olha, esse depósito de problemas nem inaugura na sua vida. Problema a gente tem que resolver, problema a gente não guarda. Dúvida, a gente tira com o professor, com o pai, com a mãe. Na Bíblia, a gente pede a Deus, não acumulem problemas. Senão daqui a pouco, quando a gente tiver com 50 anos, a gente tem ali várias situações não resolvidas ou mal resolvidas. E aí as pessoas ali, os vizinhos de Pedro, começaram a perceber que nós também queremos ter essa alegria, nós também queremos ter essa paz no nosso coração, a gente também quer ter esse sentimento, essa sensação na nossa vida. E eles jogaram a vergonha de lado, o orgulho, foram lá e trouxeram lá, vamos dizer assim, mas não alegrias deles, né? Trouxeram lá as pessoas, diz o texto aqui, né? Endemoniados, essa versão transformadora chama de endemoniados. Ó, essa aqui do Israel de Azevedo, ele fala assim: sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, os moradores trouxeram os seus enfermos, alguns mentalmente perturbados por Satanás. Ele ali viu um pouquinho aqui, né? E na outra lá fala que era endemoniados, bem pesado, né? E outros fisicamente adoentados, para serem curados. A gratidão daquela família, daquela mulher, pela bênção recebida, pela graça recebida, pelo favor de Deus merecido que eles receberam, por toda aquela situação, foi criando uma atmosfera de louvor, foi se espalhando pela comunidade, e todos quiseram receber a mesma bênção e procuraram a Jesus com problemas muito ruins. Todos saíram abençoados, todos, diz o texto. E não parou por aí, não. E o texto não para aí, gente. Tinha uma atmosfera de cura, de louvor, de adoração, de libertação. Olha, a dimensão do louvor e da adoração que começou lá na casa de Pedro, e chegou uma hora que o texto fala assim, olha, já tinha uma multidão. Jesus também era ser humano, e a gente tem que também ter esse entendimento. Jesus era humano também. Quando ele olhou e viu aquela multidão, ele, meu Deus do céu, né? Gente, vamos lá para o outro lado, né? Está me sufocando já, muitas vezes, né? Está me sufocando já, preciso ter um pouco de oxigênio, preciso ter um pouco mais, né, de liberdade, um pouco mais de tranquilidade. Foi aí que duas pessoas procuraram o Senhor Jesus. Duas pessoas. E esses dois homens estavam como? Impactados pela atmosfera de louvor e adoração. Impactados pelo poder de Cristo, que estava curando enfermos, que estava libertando cativos, que estava transformando choro em alegria, que estava tirando angústias do coração e colocando mentes e espíritos em júbilo espiritual, em alegria, em contentamento diante de Deus. E esses dois homens, tão felizes, tão contentes com tudo que viram, procuraram a Cristo e o abordaram. O primeiro diz assim, de uma forma bastante altiva, porque ele era um estudioso, ele era alguém, vamos dizer assim, importante na sociedade, ele era um escriba. Vamos pensar um pouquinho na questão do escriba. Naquela época,
saber ler e escrever era um patrimônio muito grande. Não era assim comum igual a gente, né? Claro, tinha bastante gente que sabia ler, mas saber ler e escrever era algo muito importante. Sabe por quê? A língua hebraica é considerada uma língua sagrada. E eles escreviam ali os livros que eram em forma de rolos, aqueles de uma forma tão meticulosa que se uma letra tocasse em outra letra, todo o livro tinha que ser jogado fora. Tamanho zelo que os hebreus tinham por essa arte da escrita, por essa arte da leitura. E aquele homem ali era uma dessas pessoas habilitadas a poder escrever ali, né, os textos sagrados. Então ele era uma pessoa, digamos assim, importante na sociedade. Era conhecido como um escriba. E ele procura o Senhor Jesus e fala assim: olha, eu estou muito feliz, muito convencido do poder que tu tens. A partir de agora, eu vou te seguir. Uma decisão bem bonita, né? Bem bacana. Mas Jesus respondeu ele de forma bastante enigmática. Jesus fala para ele assim: olha, a tranquilidade e o conforto material, o status que você espera, eu não posso lhe oferecer, pois a minha obra não está apegada a nada deste mundo, além das pessoas. Um balde de água fria naquele homem, né? Então chegou-se uma outra pessoa. Essa outra pessoa já foi bastante humilde, procurou Jesus e falou assim: eu gostei muito do que o Senhor disse, gostei muito do que o Senhor fez, e eu desejo estar seguindo seus passos. Contudo, aí coloca ali um senão, né? Contudo, eu preciso resolver algumas questões pessoais importantes na minha vida. E eu desejo fazer isso primeiro. Depois eu venho e vou te seguir. A gente pode entender isso como uma desculpa esfarrapada. Mas aonde está a pegadinha aqui? Segundo o teólogo Ellen White, se não me engano, ele comenta que na tradição judaica, só tinha uma coisa mais importante do que você fazer a sua oração matinal. A sua oração matinal consistia no seguinte: você acorda de manhã e levanta a sua voz e diz assim: Deus é o único Deus, o soberano de Israel, e eu preciso e eu devo amá-lo com todo o meu coração. Todos os dias ao levantar, o judeu, o hebreu, ele fazia essa oração. Mas se por algum motivo, isso aí era quase que uma lei, uma obrigação, mas por algum motivo, no caso aqui, da morte de um familiar, ele recebeu a informação pela madrugada e recebeu a informação de que houve ali um infortúnio na sua família, que ele perdeu o pai. Nesse dia, ele estava dispensado até de fazer essa oração. Ele poderia simplesmente pegar a sua roupa, a primeira que ele visse, e partir para poder fazer lá o sepultamento do seu ente querido. Nesse dia, por esse motivo, ele nem precisava orar. E ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu quero muito seguir, mas antes eu preciso ir lá sepultar o meu pai. Ou seja, né? Eu quero ir, mas eu não posso. Eu tenho imunidade. Olha, a própria lei judaica me diz que nesse caso, né, a
prioridade fica sendo o meu familiar. Mas Jesus é duro com ele. Jesus bate nele e fala assim: olha, se você quer ser mesmo meu seguidor, não se esconda atrás de desculpas esfarrapadas, pois no momento exato você terá a oportunidade de honrar quem quer que seja com a sua presença. Se você quer me seguir, venha e viva pela fé. Meus queridos, todos nós temos a nossa rotina, todos nós temos essa rotina e precisamos dela para organizar as nossas vidas. Jesus também tinha dele. Jesus também tinha a rotina dele. Qual era a rotina de Jesus? Abençoar vidas. Por isso ele levantou lá do seu leito de dormir e procurou lá o que necessitava. Pedro necessitava, por isso ele foi na casa de Pedro, abençoou Pedro e saiu abençoando todo mundo, até que ele disse: agora cansei, e leva lá para o outro lado. E onde está essa rotina de Jesus? Tá? Em Isaías 61:3. Aí, ó. Essa profecia é a coisa mais linda do mundo, gente. Isaías 61:3 diz assim: olha, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo em favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra os seus inimigos. A todos os que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Jesus estava na casa de Pedro. Jesus curou. Jesus consolou. Jesus alegrou. Jesus transformou choro em alegria. Jesus tocou naqueles corações de pedra daqueles dois homens e de tantas outras pessoas ao seu redor. A Bíblia se cumprindo. Mas isso acontece por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo paira e fala e convence e ministra e orienta e toca e faz corações fervilharem de alegria. Nós temos a nossa rotina e essa rotina ela serve e é boa para nos organizar, mas ela não pode nos limitar. A nossa rotina não pode ser motivos de desculpas ou de distorções do entendimento. A nossa vida é sim importante, ela é preciosa. Deus nos deu essa vida para que a gente viva ela de uma forma legal, mas ela precisa ser, para ela ser plenamente legal, ela precisa estar completamente disposta na mão do Senhor. E quando a gente não deixa o Espírito Santo esquentar o nosso coração, deixa derreter a pedra, deixa derreter aquela pedra do coração duro, da descrença, da crise, da dúvida, de tantas outras coisas que o inimigo faz, que a gente acredite que são mentiras. Quando a gente não deixa o Espírito Santo fazer isso, a gente começa a ter e sofrer dificuldades na nossa vida. E depois começa a reclamar e dizer que é culpa de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida feliz, de paz e tranquilidade diante dele. Mas é preciso se render e ouvir a vontade de Deus. A vontade de Deus é importante e urgente. A vontade de Deus é importante e urgente. Quando Deus fala no nosso coração, a gente precisa estar com os nossos ouvidos atentos
Assim começou a fala do irmão Josemar. Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e dar o devido valor, porque é Deus que está falando, e Deus quer o bem de todos. Deus deseja que todos se salvem, e Ele é urgente. Ou seria emergencial? Talvez a gente precise ver melhor esse termo. Mas eu quero dizer para todos, especialmente para mim, daqui a 5 minutos eu posso garantir que eu vou estar vivo aqui falando com vocês? Quem pode garantir que daqui a 5 minutos vai estar vivo aqui? Viu como é que a palavra de Deus é urgente? Viu como é que tem decisões que, se a gente postergar 2 minutos, pode ser um diferencial entre você estar no céu ou não no céu? A gente pode falar a palavra certa? É céu ou inferno que a gente está falando aqui, gente. Não dá para a gente dourar pelo. Uma decisão não tomada, porque o coração endureceu, porque eu preferi fazer igual aquele homem ali. Eu vou contar uma historinha. Jesus é tão legal, ele é tão bonito, ele é tão poderoso. Aí eu gostei tanto, mas eu vou fazer isso lá na frente, né? Quando eu tiver com os 40 eu faço. Aí depois que eu tiver com 50 eu faço. Aí depois que eu tiver com 60 eu faço. Deixa eu curtir mais um pouquinho a minha vida. A gravidade está que a gente não sabe se a gente vai viver daqui a 5 minutos. Um outro ponto é que nós não somos convidados a somente nos encantar com as maravilhas que Deus pode fazer. Nós não somos convidados a apenas nos encantar. O que Jesus faz é belo, é maravilhoso, é lindo. Abala, faz a gente chorar. Mas não pode ficar por aí, senão é algo mistério. E o que Deus faz tem um propósito, o propósito dele é que eu e você venhamos a morar no céu. Então, ele quer a nossa vida. E a gente só precisa reconhecer uma coisa: que a gente não é perfeito, que a gente não é o mais bonito do mundo, que a gente não é o mais cheiroso do mundo, que a gente erra. Logo, a gente muitas vezes ofende ao Senhor. O nome disso é pecado. Diz aí os estudiosos que pecado é como se a gente estivesse jogando uma pedra na cruz. Quantas pedras a gente muitas vezes joga na cruz? Muitas vezes por ignorância, por desconhecimento. Mas outras vezes porque a gente sabe e quer fazer. Chamam até de pecado de estimação. Diz a palavra de Deus, em várias situações Jesus comenta: olha, se o seu olho te faz pecar, é melhor arrancar ele e jogar fora. Porque lá no céu, você, com um olho só, você entra feliz. E esse olhinho pode te levar para o inferno. É melhor você ir para o céu com um olho só do que querer não mudar de vida e continuar nessa situação. A pergunta é: Jesus não quer só que o admiremos. Jesus quer que nós nos entreguemos para ser transformados por Ele. Jesus quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Jesus quer que a gente olhe para Ele e reconheça que Ele veio para este mundo para nos resgatar. Nos resgatar de quê? Da nossa vã maneira de viver, da nossa maneira de pecar, do nosso distanciamento de Deus e nos transformar, fazendo de nós uma criatura nova. Uma criatura nova que vive, afastada do pecado, sabendo que Ele está cuidando de nós. A pergunta de um daqueles homens deveria ser: o que eu preciso fazer para receber também essa
Por isso que Jesus foi enigmático por uns, por isso que Jesus bateu no outro. Porque a pergunta dele, o que ele queria saber, o feedback ali, era: Senhor, eu vi o Senhor curando, eu vi o Senhor libertando, eu vi o Senhor transformando choro em alegria. O que eu preciso para ter isso também no meu coração? Aí Cristo ia falar para eles assim: reconheça que você é um pecador, se arrependa desses pecados, queira viver uma vida diferente, e aí sim você será um seguidor, uma seguidora. Então fica esse convite para você e para mim. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus falar no nosso coração, mas a gente começa a dar desculpas esfarrapadas. Hoje não. Eu quero continuar vivendo a minha vida da maneira que eu vivo. Eu não me entendo, como devedor de Deus, como pecador. Tudo mentira. Tudo mentira de Satanás para desvirtuar a voz de Deus que soa no seu coração. Então, se você ouviu a voz de Deus no seu coração, alegrando, acalorando, te animando, te mostrando que existe uma possibilidade, uma esperança de você ser uma pessoa que agrade a Deus em espírito e em verdade. Se você ouviu essa voz de Deus no seu coração e nessa noite quer tomar uma decisão ao lado do Senhor, vem aqui na frente que a gente faz uma oração com você. Alguém aqui nessa noite tomou a decisão de querer seguir a Cristo? Alguém aqui nessa noite compreendeu que, embora viva a sua vida, embora tenha toda a sua liberdade, toda a sua autonomia, nem sempre agrada a Deus, ou que precisa melhorar na sua caminhada? Se você compreendeu, vem aqui na frente, que a gente quer orar, que a gente quer consagrar a sua vida na mão do Senhor. Alguém quer vir aqui na frente orar? Alguém? Ninguém? Então, fica ainda a resposta aí para a sua vida, para o seu coração. Não desvirtue o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Porque ele fala, ele convence, ele deixa claro, e isso aqui é uma resposta sua. Sim, eu sou um pecador. E eu preciso da graça de Deus na minha vida para viver uma vida que agrade a Deus. Amém? Senhor Jesus, nós queremos nessa hora entoar mais uma vez aqui, Senhor Deus, a nossa oração ao Senhor. Queremos aqui, Senhor, colocar a minha vida, Senhor, como pecador, diante de todos os meus irmãos aqui, Senhor Deus, sentados aqui, Senhor, ao ouvir a tua voz. Ó Deus, sabemos, meu Pai, que o Senhor falou aqui aos corações, Senhor. Ó Pai, clareia, Senhor Deus, a dúvida daquele que não teve coragem, Senhor Deus, de se manifestar, de dizer a Deus para ti o sim, Senhor Deus, transformando a sua vida. Sabemos que a tua palavra, Senhor Deus, ela é eficaz e é viva, Senhor Deus, e vai continuar incomodando, Senhor Deus, essa pessoa que ao longo dessa semana, Senhor, Senhor, continue, Deus, a ministrar nessa vida, para que ela venha, Deus, se decidir o como, Deus, porque a urgência desse ato. Salva, Senhor Deus, transforma e liberta, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Vou convidar aqui os diáconos, também a diaconisa Vanessa, diácono Josimar, diaconisa Aline, diaconisa Fátima. Seja bendito o Cordeiro
quase 2000 anos atrás, o sacrifício remidor de Cristo, lá na cruz do Calvário, se iniciou e começou a consumação da grande obra de restauração da humanidade, que se concretizou ao terceiro dia, com Cristo ressuscitando e mais à frente sendo encaminhado aos altos céus. E essa é a alegria da nossa fé. Esse é o festejar do nosso coração. Estamos aqui para poder celebrar essa obra restauradora de Cristo que hoje nos deu a alegria, o direito de podermos dizer que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, embora sejamos pecadores, embora sejamos pessoas resgatadas, embora sejamos filhos adotivos do Rei de Israel. Esses somos nós. Então, se estamos aqui hoje celebrando a ceia de Cristo, em memória do seu nome, isso é graça. Porque não merecíamos estar aqui. Mas um dia nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, eu sou um desses pecadores e preciso da sua poderosa mão tocando na minha vida para me curar, para me libertar. E foi a melhor decisão da minha vida. Eu digo que até hoje ainda sou esse pecador em tratamento, até que o Senhor um dia complete a obra, nos levando para os altos céus. Então aqui nós temos a celebração dessa grandiosa festa, que se repete em cada agência de Deus, Brasil e mundo afora, há quase 2000 anos, dizendo que a memória de Cristo que nós queremos trazer e nos lembrar, nos alegrar, como o profeta fala, se não me engano, em Lamentações. Devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Quem mais nos dá esperança, se não é o Cristo ressurreto, que nos abriu a janela dos céus, para que a gente pudesse lá habitar ao lado de Cristo. Se você é um crente do Senhor Jesus, se você está batizado, está em comunhão com a sua igreja, você está convidado a participar dessa ceia. Vou convidar aqui a diaconisa Fátima e a diaconisa Emília.
Todos que vão participar da ceia já receberam os elementos? Todos? Então, vamos falar com Deus. Eu vou pedir para a japonesa esse. Senhor meu Deus, mais um momento, Senhor, nos colocamos em Tua presença, Pai, de oração, te agradecendo, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos celebrando o corpo e o sangue de Cristo, relembrando em memória do Senhor o seu sacrifício naquela cruz por nós, ó Pai, a qual você padeceu, Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas pisaduras, o Senhor foi crucificado naquela cruz. Mas o mais importante é nós relembrarmos que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou para a glória de Deus, tomando a chave da morte e do inferno em suas mãos, tomando o controle de tudo, Pai. E por isso hoje nós nos alegramos, relembrando este momento, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, relembrando a importância de estarmos em Tua presença, celebrando este momento tão importante, que foi o Senhor quem nos induziu, foi o Senhor quem nos ensinou, para que nós façamos este momento da Santa Ceia, até que o Senhor venha, Pai, e que nós possamos ser fiéis ao Senhor em todo tempo, que nós possamos, ó Pai, rever os nossos corações, rever as nossas atitudes neste momento, examinar a nós mesmos, ó Pai, examinar os nossos atos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, se for necessário, pedir perdão neste momento ao Senhor, reconhecendo das nossas falhas e dos nossos erros, mas pedindo o Teu perdão, para que nós possamos juntos, ó Pai, participar deste momento, sem pesar no nosso coração, sem angústia no nosso coração, mas com alegria, ó Pai, porque sabemos que estamos mais uma vez renovando a nossa aliança contigo, renovando o pacto que fizemos, ó Pai, de sermos fiéis ao Senhor, fiéis até o fim. Por isso que o Senhor abençoe cada um que vai participar nesta noite, ó Pai, e aqueles irmãos que não participaram, ó Deus, que possam refletir nos seus corações, que venham entregar as suas vidas ao Senhor e que no próximo culto, ó Pai, de Santa Ceia, possam estar celebrando conosco. E aqueles, ó Pai, que ainda não entregaram a sua vida a Cristo, aqueles, ó Pai, que não se batizaram nas águas ainda, que eles possam refletir na mensagem desta noite, porque este é o tempo de se chegar a Deus, é o tempo de buscar ao Senhor, é o tempo de entregar as suas vidas a Cristo, para que haja salvação sobre eles, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, chegou o momento da gente celebrar. E a palavra diz que é para a memória do Senhor Jesus, em memória daquele que deu a sua vida, para que a gente hoje pudesse ter vida. Não é para a memória da igreja, não é para a memória de um grupo de irmãos, é para a memória daquele que te ama com o maior amor do universo. Então, em reverência e em memória de Cristo, façamos todos pão e vinho, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Seguimos a tua luz.
108 do Canto Cristão, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando os crentes ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos e saudares no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Esperamos que todos estejam lá. Amém? Já que vai começar aqui os recados, eu vou dar um recadinho, acho que ela sabe o que eu falei para ela. Eu já vou começar com o nosso irmão Luizão ali, o bicheiro. A gente vai começar a fazer um estudo sobre o batismo, para poder fazer o batismo do nosso irmão Luiz ali, que é candidato. Alguém mais deseja se batizar? Então, nos procure, que a gente vai fazer esse estudo pela internet mesmo, para facilitar a vida. Uma horinha ali, uma vez por semana, e aí, lá para abril, maio, então lá para junho fica mais frio, fica melhor, né? Aí a gente procura que os irmãos cumpram esse mandamento do Senhor aí e sejam batizados. Outro recado, nós estamos no mês de missões mundiais. A Igreja Batista separa 2 vezes por ano para missões, para a área mundial, né? Se você entrar no site da Junta de Missões Mundiais, você vai ter toda a informação dos trabalhos missionários. Garanto que é bastante coisa. E também no mês de setembro temos um mês só para missões brasileiras, a gente chama de nacionais. Também lá temos várias atividades. Então, nesses 2 meses do ano a gente faz campanha, porque quem é que sustenta todo esse povo? Lá na África, na Ásia, ou até mesmo aqui pela América do Sul, é um recurso que a gente encaminha lá para a junta. É um trabalho bem bacana. E a Igreja Batista, ela é uma igreja missionária. Nós chegamos no Brasil fruto de trabalho missionário dos norte-americanos do sul, né, da região sul lá, se não me engano, a maioria dos nossos trabalhos vem de lá. Então, temos esse DNA missionário. Então, a proposta é a seguinte: no início de abril, né, a gente pretende fazer ali um salgadão. Então, separa lá aquele R$10 para você
inscrição, tá bom? Então, programa aqueles R$10 aí, abençoado, para você degustar o salgadinho e abençoar os nossos missionários, tá ok? Já falei isso tudo. O resto posso comentar semana que vem, vou deixar com a nossa lição. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Eu vou estar sendo bem breve com os avisos aqui da igreja. Quarta-feira a gente tem o nosso culto de oração, às 19h30. Nosso pastor Marcelo tem estado à frente dos nossos cultos de orações. Que os irmãos possam estar vindo para estar em comunhão, tirando tempo para orar juntos. Nos sábados acontecem nossos encontros de jovens às 19h30. Também é um momento muito importante. Durante a semana aqui na igreja a gente tem o jiu-jitsu na terça-feira e na quinta-feira. Para as crianças começa às 17h30 e para os adultos começa às 16h45. A Karine e o Jonathan têm estado à frente desses momentos aqui na igreja para que os irmãos saibam, não é apenas esporte, não é apenas a prática do jiu-jitsu, mas é um momento de discipulado e um momento onde os nossos instrutores eles plantam a semente de Jesus no coração de cada pessoa que entra aqui dentro para subir no tatame, para lutar. Eles não aprendem só a se defender, a manter uma vida saudável, mas aprendem também a conhecer a Jesus. Na sexta-feira agora, a gente também teve aqui na igreja o Encontro das Mulheres. O primeiro Encontro das Mulheres aqui na igreja, que este ano agora está sendo liderado pela nossa diaconisa Vanessa. Eu não estive presente, mas eu vi a mesa. Então, que as irmãs, as mulheres, estão mais que convidadas a participar desse momento. É sempre um momento muito bom, porque mulher gosta de tomar café, né? Sentar para conversar e comer. Então, as irmãs estão mais que convidadas para estar participando desses momentos também. E algo muito importante é que no sábado a gente vai ter o nosso primeiro encontro do Rede Kids. Então, no sábado, dia 22, às 15 horas, as crianças estarão aqui para cultuar o Senhor. Então, os irmãos estão mais que convidados também para estar nos apoiando, para estar servindo essas crianças, que, como os irmãos podem ver, é a maior parte da nossa igreja. O Pedro também, o grande servo do Senhor. Então, os irmãos podem ver que Jesus tem tocado na vida dessas crianças. Então, que vocês venham estar participando, é um momento sempre muito legal. Vai ter uma peça de teatro com atrizes ótimas. Então, que os irmãos possam estar vindo participar. Amém? Vou estar passando para a irmã Lu e gostaria de estar chamando a irmã Fátima para fazer a oração final. Um culto abençoado, né, irmãos? Fortaleceu a nossa fé cada dia. Que essa palavra venha de encontro ao coração de vocês, que Jesus está chamando a cada um. E Ele chama para você viver melhor. Não importa se os outros falam, você não pode, você... Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, muita gente dizia, você não pode ir lá, porque você é pecadora, você tem problema, você não pode. Você está isolada no teu lugar, você tem que ficar ali. Não, você tem que sair, você tem que vir e estar na presença de Deus, vendo a palavra, ouvindo, sendo abençoado. Aí Jesus faz o resto. Jesus, Ele te abençoa, Ele te sustenta. E aí você é todo dia abençoado. E é a tua força. O Senhor é a nossa força, diz a palavra. E sem Ele nada somos. Então a palavra se cumpre na nossa vida, a cada dia, na vida dos nossos filhos. E você hoje leva a palavra. Não pense que você está aqui só porque você veio. Você veio buscar a palavra para a tua família. Há salvação na tua casa porque você está aqui. Há salvação na vida dos teus familiares porque você está aqui. Você está levando a bênção, você está levando a prosperidade, o que você precisa. Você veio buscar, você está no lugar certo, venha sempre. Você que veio hoje, continue vindo, porque Deus é bom. E é esse caminho que nós temos que seguir. E Deus te chama, Deus te ama, Deus quer você, Deus te adora,
Deus está de braços abertos. E hoje ele dá assim. Hoje ele fez assim. Te abraçou, porque vocês estão aqui. Amém? Vamos orar porque essa semana seja abençoada. Vamos entregar tudo na mão de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, essa semana que começa. Que o Senhor vá na nossa frente, protegendo, cuidando, nos dando livramento em cada passo que nós andar nessa semana. Os jovens, Senhor, onde que eles andaram, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor guarde e dê a paz. Em nome de Jesus, estamos mais que abençoados com a Tua palavra. E agora seguiremos para casa em paz, com o coração cheio da Tua presença, do Teu amor, da Tua força, porque o Senhor é a nossa força. Amém, Jesus. Que todos voltem domingo e vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém. Bem, vamos encerrar adorando o nome do Senhor. Eu quero dizer para vocês que quando a gente tem Jesus no nosso coração, a gente se torna uma nova criatura. Porque o sangue de Jesus nos lava, nos transforma, nos purifica de todo o mal. Então, a coisa mais importante da nossa vida tem que ser, nosso foco tem que ser Jesus. Tem que ser obedecer a Deus, e isso é por meio da palavra. Amém?